Olá pessoal, essa é mais uma videoaula de filosofia para o pessoal do primeiro ano do ensino médio. Hoje estaremos trabalhando com conteúdos ligados ao volume 2, ou seja, a apostila 2, páginas que vão de 5 a 12. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar tratando do primeiro assunto dessa apostila, que é doxa e epísteme, que significa o conhecimento da opinião e o conhecimento da ciência. Parmênides, filósofo que viveu aí por volta do século V a.C., Parmênides de Eleia, ele foi o primeiro que tratou dessa diferença entre o conhecimento opinativo e o conhecimento científico. É claro que o conceito de ciência da época era bem diferente daquele que nós temos hoje, que o conceito de ciência hoje está muito ligado à observação e à pesquisa. Naquele momento, no século V a.C., não havia uma diferença acentuada entre a filosofia e a ciência. Então, para o Parmênides, o conhecimento produzido pelos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, então o conhecimento sensível, é passivo de engano. Então nós podemos acertar determinados tipos de coisa usando os sentidos, mas a gente também pode cometer uma grande quantidade de engano justamente pelos sentidos. Basta a gente olhar o avião de perto e o avião de longe. O avião no aeroporto ele tem um tamanho, quando passa aqui por cima de nós ele tem outro tamanho. Então a vista engana. Então Parmênides ele pensou o seguinte: se os sentidos enganam, de que modo nós devemos procurar a verdade? Ou seja, de que modo nós podemos deixar o conhecimento opinativo, o conhecimento da opinião, pelo conhecimento verdadeiro, pelo conhecimento sistemático, aquilo que os gregos chamavam de aletheia, que significa verdade. Então, como é que nós poderemos encontrar a verdade? Segundo ele, na razão. E aqui nós temos que fazer uma menção também a Heráclito, que foi um filósofo que viveu na mesma época, apesar de que deveria ser uns 10 anos mais velho do que o Parmênides. Então, o que acontece? Segundo Parmênides e Heráclito, os sentidos enganam. E, se os sentidos enganam, nós devemos procurar a verdade na razão. Embora que Parmênides e Heráclito travasse um duelo entre a questão do movimento e do imobilismo, porque o Parmênides defendia o não movimento e o Heráclito dizia que tudo se transforma, nada permanece igual, por isso o homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Então, eles estavam em desacordo quanto ao movimento, mas eles estavam de acordo em 2 aspectos. Primeiro, os sentidos enganam. Segundo, se os sentidos enganam, nós devemos procurar a verdade na razão. Isso é o correto. Só que, na antiga Grécia, o conhecimento tinha vários significados. Na palavra conhecimento hoje, nós podemos traduzir, segundo o pensamento grego, por epísteme, que significa ciência, mas não ao modo dessa ciência moderna que nós conhecemos hoje, porque não havia ainda uma divisão entre a filosofia e a ciência. Sofia, que é justamente a sabedoria, aquele que é sabido, tem conhecimento. A teoria, aquele que é capaz de imaginar e de inventar. E se você pegar a Bíblia, até a Bíblia, ela vai ter o seguinte: Abraão conheceu Sara, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a um filho, ao qual puseram o nome de Isaac. Então, conhecer aqui significa fazer relação sexual. Então, nesse aspecto, a palavra conhecimento ela pode ter vários significados. Eu já fiz aqui uma referência à briga entre Parmênides e Heráclito com relação à questão do movimento, com relação à questão do não movimento. O movimento defendido pelo Parmênides e o não movimento defendido, o movimento defendido por Heráclito e o não movimento defendido pelo Parmênides. Todavia, o filósofo Platão, que também procurou desenvolveu o seu raciocínio no século V a.C., ele tentou resolver essa contenda entre Parmênides e Heráclito. Então, o que ele queria? Ele queria resolver o problema do movimento e do imobilismo, ou seja, do movimento defendido pelo Heráclito e do imobilismo defendido pelo o Parmênides. Ele tentou resolver da seguinte maneira: o mundo
ele dividiu em dois aspectos, o aspecto sensível e o aspecto inteligível. Então, o mundo sensível é o mundo das coisas, é o mundo da Gaia, é o mundo da Terra. O mundo inteligível é o mundo das ideias, é o mundo do Urano, que nós cristãos chamamos de céu. Então, segundo Platão, no mundo sensível, as coisas estão em constante mudança, como o devir de Heráclito. No mundo das ideias, as coisas nunca sofrem mudança, como o ser de Parmênides. Parmênides dizia que o ser é, o não ser não é. E o Heráclito dizia que nada é, tudo está. Como é que o Platão vai tentar resolver? Ele criou a ideia de mundo sensível, que é o mundo das coisas onde tudo está em mudança, como o devir de Heráclito, e o mundo inteligível, onde nada muda, tudo permanece sempre como o ser de Parmênides. Então, nesse aspecto, ele vai enfatizar uma superioridade do mundo inteligível sobre o mundo sensível, porque ele vai dizer que o demiurgo, uma espécie de entidade espiritual, ele copiou o mundo inteligível e com isso criou o mundo sensível. Então a Terra nada mais é do que a cópia do Urano. Agora, o que são as ideias para o Platão? As ideias para o Platão é aquilo que nós entendemos por ideia hoje? Não. Nós entendemos hoje a ideia como uma coisa abstrata, como uma imaginação criativa. Platão não entendia assim. Platão ele achava que o mundo das ideias, o céu, o Urano, as coisas lá elas são substâncias, embora não sejam concretas, mas são substâncias. Então, a ideia de casa, ela vai existir lá no mundo das ideias, independentemente dela estar também na razão humana, na cabeça do homem, ou de não estar. A ideia de casa vai estar lá no mundo das ideias. Só existe uma ideia de casa no mundo das ideias para todas as casas que os construtores fizeram aqui na Terra. Só existe uma ideia de árvore no mundo das ideias para todas as árvores que nós conhecemos no mundo. Só existe uma ideia de cavalo no mundo das ideias para todos os cavalos que nós conhecemos lá na fazenda Ipanema, por exemplo. Então, nesse aspecto, ele vai dizer que tudo que existe no mundo sensível é cópia daquilo que está no mundo inteligível. Só que no mundo das ideias as coisas são imateriais, imortais, perfeitas, eternas e incorruptíveis. Então, tudo perfeito. Enquanto que no mundo sensível as coisas são perfeitas. Nesse aspecto, ele também fez do homem uma dualidade. Então, segundo Platão, o homem é um ser racional composto de corpo e alma. Lembra do Sócrates? O Sócrates dizia que o homem é um ser dotado de uma natureza racional voltada para o bem. Beleza. Seguindo o pensamento de Sócrates, o seu discípulo Platão, ele tentou aprimorar essa ideia do Sócrates, colocando o fato de que a reflexão de que o homem é um ser racional composto de corpo e alma, mas ele também enfatizou a superioridade da alma sobre o corpo. Então ele considera o corpo uma cadeia para a alma, né? Então a alma ela se torna limitada no modo quando ela entra no corpo. Então ela tem algumas maneiras de se libertar do corpo. Quando você estuda e aprende, quando você dorme e sonha, e quando você morre, porque a tua alma volta ao mundo das ideias. Então a psique, quando ela deixa o soma, ou seja, a alma, quando ela deixa o corpo, ela volta ao mundo das ideias. Só que ele vai dizer que as almas não são iguais aqui na Terra. Ele vai dizer que nós temos três tipos de alma: a alma concupiscível, a alma irascível e a alma racional. Concupiscível, irascível, racional. A alma concupiscível é aquela alma das pessoas que visam satisfazer as necessidades materiais das pessoas. São aqueles que têm a alma de camelo, são aqueles que têm a alma de ferro, são aqueles que têm a alma de bronze, porque eles visam satisfazer as suas próprias necessidades e as necessidades da sociedade. Então, a alma concupiscível é aquela que está concentrada no estômago e no intestino, fundamentalmente. Aquela alma que está concentrada no peito, que é a alma irascível, é a alma dos impetuosos, daqueles que nasceram para proteger a sociedade, né? Então, essa alma ela se concentra no peito e ela é o que ele chama de alma de prata,
ou a alma de leão, que são aqueles que devem proteger a sociedade. Finalmente, nós temos a alma racional, que é aquela que deve, é a alma do filósofo, não é do leão nem é do camelo, mas é a alma do filósofo, é a alma de ouro. Esses vão governar e ensinar, porque o rei filósofo, ele vai ter uma função administrativa e outra pedagógica. Então ele tem que governar, mas ele também tem que ensinar. Agora você deve estar se perguntando o seguinte: tudo bem, aí eu tenho uma sala de aula com 100 alunos, como é que eu vou saber quem tem a alma concupiscível? Como é que eu vou saber quem é que tem a alma irascível? Como é que eu vou saber quem tem a alma racional? Beleza, então Platão vai dar a proposta: paideia, trofé, psique, estim. A educação é o alimento da alma. Ou seja, é pelo processo educativo que a gente vai revelar quem é quem. Dos 5 anos até os 20 anos, todo mundo vai estudar junto. 2 disciplinas, ginástica e música. Quem passar pela primeira fase vai para a segunda. Quem não passou vai compor a classe dos trabalhadores. São os que têm alma concupiscível. Camponês, comerciante, artesão, escravo, esses têm alma concupiscível. Eles não sabem fazer outra coisa, eles vão ser felizes fazendo aquilo que sabem. Na segunda fase, vai sobrar aí uns 30% só. Então, aí todo mundo vai estudar 3 disciplinas: matemática, geometria e astronomia. Quem se dá bem nessa fase, vai para a última. Isso aí ele vai fazer dos 21 anos até os 35, mais ou menos. Então, nessa segunda fase, quem passar vai para a terceira. Quem não passar são os que vão proteger a sociedade. É 25% do total, mais ou menos. Finalmente, aqueles que têm alma racional vão estudar dos 36 até os 50 anos uma disciplina só, filosofia. Com 50 anos ele pode ser rei, ou pode auxiliar, se ele não se der muito bem nessa última fase. Então, o rei filósofo ele não precisa de lei, porque o rei é sábio, ele é inteligente. Então, ele é quem vai fazer o controle das outras 2 classes. Então, para o Platão, fundamentalmente, nós temos esses 3 tipos de almas que são revelados pelo processo educativo. Agora, uma crítica: é claro que esse modelo de que cada um já nasceu vocacionado para determinado tipo de coisa, claro que isso não é verdadeiro, mas tem 2 coisas do Platão que nós podemos aproveitar. Primeiro, a educação como critério para você chegar ao poder, e outro, a idade. Eu não posso pegar alguém semi-analfabeto e que tenha 20 anos de idade para ser o presidente da República, por exemplo. Então, o critério da idade e o critério da educação são 2 fundamentos importantes para quem quer administrar a sociedade.